Guerra cultural. Como não virar massa de manobra? Imagina só, você abre o celular pela manhã e vê todo mundo brigando. Linguagem neutra, banheiro unissex, religião na escola, filmes da Disney, músicas, exposições de arte. Parece que, de repente, tudo virou motivo de guerra. Família, escola, igreja, cinema. Até desenho animado. Mas o que está por trás disso não é só opinião diferente. É o que muitos chamam hoje de guerra cultural. Uma estratégia política que usa valores, costumes e medo para dividir a sociedade e ganhar poder. Neste vídeo, você vai entender o que é guerra cultural, como ela funciona no Brasil e, principalmente, como isso afeta diretamente a sua vida e a nossa democracia. Fica até o final, porque no último bloco vou te mostrar como não virar massa de manobra nessa disputa. O que é guerra cultural? Guerra cultural é quando a disputa política deixa de acontecer só em torno de economia, impostos, emprego, saúde. E passa a se concentrar em valores, identidades e costumes. Em vez de falar de orçamento da educação, o foco vira ideologia de gênero nas escolas, doutrinação comunista em sala de aula e defesa da família tradicional contra a destruição dos valores. É uma disputa simbólica. Pesquisadores como Esther Solano, da Universidade Federal de São Paulo, mostram que a guerra cultural trabalha com uma lógica maniqueísta. Ou seja, de nós contra eles. Uma visão em que o outro não é só alguém que discorda, mas uma ameaça que precisa ser combatida. Esse conceito não é novo. Nos Estados Unidos, o termo guerra cultural foi popularizado nos anos 1990 para descrever disputas entre conservadores e progressistas sobre aborto, direitos de pessoas LGBT, educação e valores religiosos. No Brasil, essa estratégia foi adaptada e ganhou força especialmente na última década. Como isso ganhou força no Brasil? No Brasil, a guerra cultural ganhou força a partir dos anos 2010, com a expansão das redes sociais e a ascensão de novas direitas e grupos ultraconservadores. Estudos do Monitor do Debate Político no Meio Digital, coordenado por Pablo Hortelado na Universidade de São Paulo, mostram algo importante. Pautas de costumes, como sexualidade, gênero, religião, escola e arte, viraram arma central de mobilização política a partir de 2013. Discursos contra o politicamente correto, contra o globalismo e contra um suposto marxismo cultural passaram a ser usados para criar a ideia de que existem grupos querendo destruir os valores tradicionais do país. O termo marxismo cultural é usado para sugerir que existe uma conspiração de esquerda infiltrada nas instituições. Essa narrativa aparece com frequência em vídeos, filmes documentais, igrejas, grupos de aplicativos de mensagens e até em discursos oficiais de figuras políticas. A lógica é sempre a mesma. Existe um inimigo difuso: a esquerda, os artistas, as universidades, a mídia, os movimentos sociais. E existe um grupo que se coloca como defensor da moral, da família, da nação e da ordem. Um exemplo concreto aconteceu em 2017. A exposição Queer Museu, no Santander Cultural de Porto Alegre, foi fechada após uma campanha coordenada nas redes sociais que acusava as obras de promoverem blasfêmia. Acusações que foram desmentidas por especialistas em arte, mas que geraram pressão política suficiente para o cancelamento. Ferramentas da guerra cultural. Pesquisas do Internet Lab e estudos internacionais sobre algoritmos mostram algo preocupante. A guerra cultural hoje se alimenta de uma combinação explosiva. Algoritmos que impulsionam raiva, notícias falsas que distorcem a realidade, e discurso de ódio disfarçado de verdade inconveniente. Vamos entender cada uma dessas ferramentas. Primeiro, os algoritmos. Redes sociais tendem a impulsionar conteúdos que geram emoção forte, raiva, medo, indignação. Isso favorece vídeos e posts que simplificam a realidade, exageram o perigo e apontam culpados claros. Quanto mais polêmico, mais engajamento. Quanto mais engajamento, mais alcance. Segundo, notícias falsas e narrativas distorcidas. Correntes de aplicativos de mensagens, cortes de vídeo fora de contexto, capturas de tela fabricadas e teorias da conspiração alimentam a sensação de que estamos sob ataque o tempo todo. Um exemplo famoso é o chamado kit gay, que nunca existiu como descrito nas correntes virais,
mas que se tornou símbolo mobilizador contra políticas de educação inclusiva. O material educativo real era sobre combate à homofobia nas escolas, mas foi distorcido como incentivo à homossexualidade infantil. A fronteira entre notícia, opinião e mentira deliberada fica cada vez mais confusa. E isso enfraquece a confiança em qualquer instituição. Terceiro, discurso de ódio e desumanização. Pesquisadores da SaferNet Brasil e relatórios do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada apontam que essa guerra cultural costuma vir acompanhada de racismo, misoginia, ataques contra pessoas LGBT e ataques a minorias, apresentados como correção política ou apenas verdades incômodas. Aos poucos, grupos inteiros passam a ser vistos como inimigos a serem silenciados, expulsos ou até atacados fisicamente. Em resumo, a guerra cultural não quer só convencer. Ela quer manter as pessoas permanentemente mobilizadas, com medo e raiva, para aceitar projetos autoritários como se fossem defesa da boa moral e da ordem. Por que isso te afeta diretamente? A guerra cultural afeta políticas públicas concretas: educação, saúde, cultura, segurança, orçamento. Quando se ataca professor como doutrinador, isso tem consequências reais. Justifica cortes em educação crítica e humanidades. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira mostram algo impressionante. Entre 2015 e 2022, houve redução de 23% nos investimentos em ciências humanas nas universidades federais. Um período que coincide com a intensificação desses ataques. Quando se demoniza artistas e instituições culturais, abre-se espaço para censura e perseguição a exposições, filmes e peças. Além do caso Queer Museu, vimos tentativas de cancelamento de peças teatrais, shows de drag queens e até de quadros em museus públicos. Quando se espalha ódio contra minorias em nome da família, legitima-se violência política e ataques a direitos já conquistados. O relatório de violência contra pessoas LGBT do Grupo Gay da Bahia registrou aumento de 35% nos assassinatos de pessoas LGBT entre 2017 e 2019. Um período de escalada da guerra cultural. Além disso, a guerra cultural desvia o foco de questões centrais: desigualdade, concentração de renda, precarização do trabalho e destruição ambiental. Questões que exigem soluções estruturais e diálogo amplo. Em vez de discutir quem lucra com esse modelo de sociedade, as pessoas ficam brigando entre si por símbolos, palavras e costumes. E esse é exatamente o objetivo: manter você ocupado brigando com o vizinho enquanto decisões importantes são tomadas longe dos holofotes. Como não virar peça nesse jogo? Primeiro, desconfie de quem sempre divide tudo em nós e eles e transforma qualquer diferença em guerra moral. A vida real é muito mais complexa do que essa divisão simplista sugere. Segundo, desenvolva a leitura crítica de mídia. Analise fontes, entenda interesses, reconheça quando um tema de costume está sendo usado para encobrir um problema material. Pergunte-se sempre: quem ganha com essa polêmica? E o que não estão falando enquanto falam disso? Terceiro, resista à tentação de entrar em toda a polêmica como se fosse a batalha final. Nem tudo é fim do mundo. Muita coisa é estratégia de engajamento. Respirar fundo e pensar antes de compartilhar já é um ato de resistência. Quarto, busque informação em fontes diversas. Não fique preso em uma única bolha de conteúdo. Leia diferentes perspectivas. Entenda os argumentos dos vários lados. Isso não significa concordar com tudo, mas entender o contexto completo antes de formar opinião. Quinto, valorize o diálogo real. Conversas presenciais, com pessoas de verdade, são muito mais produtivas do que guerras de comentários online. A guerra cultural só funciona quando a gente aceita jogar o jogo exatamente como ele foi montado. Quando você escolhe pensar mais fundo, ouvir mais vozes e fugir das respostas fáceis, você já está rompendo a lógica dessa máquina. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está em jogo quando alguém fala em guerra cultural, deixe um comentário dizendo em qual debate de costumes você mais percebeu essa estratégia acontecendo. Foi em discussão sobre escola? Sobre arte? Sobre comportamento? Sua experiência pode ajudar outras pessoas a reconhecerem o padrão. E, se fizer sentido para você, compartilhe esse conteúdo com alguém que vive preso em polêmica de rede social,
mas quer começar a enxergar o cenário por trás da briga. A informação é a primeira ferramenta de defesa contra a manipulação. Quanto mais pessoas entenderem como esse jogo funciona, menos efetivo ele se torna. E lembra, pensar criticamente não é ser neutro. É recusar o papel de massa de manobra e escolher suas batalhas com consciência do que realmente está em disputa. Se esse conteúdo foi útil, deixe seu like, compartilhe o vídeo e escreva nos comentários o que achou. Isso ajuda o canal a crescer e a levar essas explicações para mais pessoas.